Entre Elas de hoje está falando sobre morar bem. Estamos recebendo a arquiteta Elaine Carvalho. Elaine, existe aquela pessoa que pega uma revista, eu adoro revista de arquitetura, construção, né? Então, existe aquela pessoa que pega uma revista para você e fala, eu quero assim, desse jeitinho. Existe. Muitas vezes já aconteceu. E às vezes é duro quando ele fala, eu quero isso, aí do outro lado ele fala, eu quero isso, que não tem nada a ver com aquilo. Aí é mais complicado. Fica parecendo showroom de loja. Porque é muito difícil. As pessoas às vezes não têm um conhecimento. Que eu falo assim, que a beleza, que a gente voltou falando de morar bem, eu, na minha concepção, uma casa bacana é uma casa que ela tem uma linguagem. Ela tem uma cara, né? Então não é eu copiar um ambiente numa revista aqui, o quarto tá do outro jeito, né? Eu acho que tem que ter a cara, e principalmente a cara de quem vai morar, né? Quando alguém te contrata, você conversa para poder entender qual é o gosto daquela pessoa, traz elementos de memória para poder criar a identidade da casa, do sujeito ou não? Eu brinco que o arquiteto devia fazer 2 faculdades, a de arquitetura e a de psicologia, porque tem muita conversa, a gente tem que, eu procuro assim ser uma ótima ouvinte, eu tento captar o máximo, porque a função do profissional é a gente fazer um ambiente para quem vai morar. Eu falo assim, lógico, eu tenho meu estilo, eu tenho a minha técnica, mas eu tenho que saber ouvir e fazer com todo, assim, com o meu bom gosto, a melhor coisa para aquela pessoa. Qual que é o limite, assim, entre o que vai da sua técnica e da sua sugestão e até onde fica o que o morador quer? É difícil, é difícil colocar. Eu tento, assim, tento captar tudo e fazer o máximo do que ele quer. Quando chega num momento que você fala, não, às vezes ele tá com uma ideia que você tem plena convicção que aquilo não vai ser legal para ele. Então, acho que a minha obrigação é mostrar, entendeu? Ele pode até realmente... E geralmente é aceito? Nem sempre. Muitas vezes ele faz aquilo. Ele faz o que ele quer. A casa Você fica decepcionada, Elaine? Não, eu acho que com o tempo, eu falo assim, que tem projetos que a gente... Que tudo vem da afinidade também do cliente com a gente, que aquilo flui, a coisa dá um resultado final maravilhoso. E tem projetos que eu faço e eu vejo, a pessoa está super feliz. Às vezes profissionalmente eu não me realizei com aquilo, mas poxa vida, eu fiz uma felicidade, você vê que ele está curtindo. Então acho que aí o limite a gente vai tendo que ir conhecendo e trabalhando mesmo. Porque eu acho que o importante, eu acho que assim, a decoração, tem gente que acha que é uma coisa supérflua. Eu acho que assim, não, hoje as pessoas estão entendendo mais que o saber dimensionar os móveis, escolher, criar o ambiente, tem muita influência no dia a dia das pessoas. Influência no bem-estar, no bem-estar, né? A coisa da organização. Tá muito ligado com o jeito que você vai decorar a casa, né? Eu acho que a personalidade da pessoa está ali. Se ela tem uma casa que não está organizada, você pode ter certeza que na vida dela, em algum momento, ela vai estar também. Jesus. Agora, Jesus. Ela não chama atenção. Eu espero que o seu guarda-roupa hoje seja mais organizado. Continua não sendo. Você sabe que hoje existem muitas empresas que fazem esse trabalho? É porque nós moramos juntos, então ela conhece bem o seu guarda-roupa. Ela conhece, é um problema. Mas uma coisa que eu acho, Elaine, às vezes eu fico pensando assim na dificuldade para o arquiteto, porque a minha pastor comigo, com meu marido, porque a gente não combinava de nada. Eu falava, eu quero branco, eu quero preto, eu quero frio, eu quero quente. É super comum. É normal brigar tanto assim, no momento de uma construção, da decoração de uma casa. Por que sai tanta coisa assim? Eu me lembrei de uma propaganda que tem e que o homem vai... Aqui vai ser construído tal coisa, daí a mulher chega atrás. Quarto da mamãe. Aqui tal coisa. E ela vai falando assim, mais ou menos isso. Não, é super normal. As pessoas são diferentes. Consegue trazer uma coisa que contemple dois. É o bom senso. Então, é o que eu comentei. Às vezes, que acontece muito, o assunto, assim, cada um quer uma coisa, e aí eles falam assim, você vai... Aí, não é ela, né? E fica os dois, assim, olhando olhar pra fixo, você, né? esperando. Vamos ver com quem que ela vai concordar. Com A ou com B, daí ela vem com uma proposta com C, vai ser C, não vai ser nenhuma dessas Aí eu duas tento coisas. realmente ver o que é melhor para eles, né, naquele contexto, e às vezes um vai se decepcionar um pouco, mas no final das contas a coisa vai fluindo. Mas a gente brinca, uma coisa que você falou de você e seu marido, a gente fala que
que chegou a fase do acabamento, que acaba tudo. Eu já vi casais Acaba o se bom humor. separarem Por causa de no fim Acontece. da construção, se Aí eu separando. falo, Eu conheço 3 casais que se separaram super comum. e venderam a Eu casa. briguei muito quando estava construindo, mas chegou uma hora que eu falei, você então cuida da parte de estrutura e eu fico com a parte de decoração. Aí eu sumi, ele tocou, depois voltei no final, porque senão você nunca É tive bem. difícil. É muito desgastante. É desgastante. Construção é horrível. Você brigou, Zezé? Nossa, pelo amor de Deus. Assim, a gente sempre combina muitas coisas, então... Você não teve problema? Não, existem casos que flui super bem mesmo. É muito das personalidades, né? Agora, acontece uma coisa assim, você vai lá, faz um projeto pra pessoa, tal. De repente, a pessoa me aparece com uma fonte que não tinha nada a ver. Eu quero colocar essa fonte aqui no meio da sala. Acontece. E aí? Falou? Então, A fonte luminosa. ela vai ela fazer tanta diferença, né? É porque às vezes é isso que eu falo. A casa gera uma expectativa. Tem gente que às vezes passa a vida fazendo planos para construir uma casa. É o sonho dela. Eu também não me sinto assim. Eu não sou. As pessoas que convivem comigo falam, eu não sou aquela profissional radical que fala, ai, não, isso não pode. Eu acho que assim, eu direcionei, eu fiz o meu trabalho, mas, poxa, ela quer a fonte no meio da exercício de sala. respeitar a um vontade do respeito. cliente, né? Então, é aí o limite que você falou. Eu acho que o limite vai até onde você vê que aquilo é muito importante para ela. Mesmo que não seja uma coisa de super bom gosto, mas é a casa dela, é o mundo dela. Agora, né? as pessoas, elas planejam a longo prazo quando vão construir ou não? Porque eu acho que tem alguns que planejam e que pensam na terceira idade, porque você construir, por exemplo, um sobrado, quando você tem 30 anos, daqui 30 anos você não vai poder ficar subindo escada, né? Como que é isso? Eles têm consciência ou não? Ou é nem muito todos, imediatista? nem Isso, todos. Gente, a gente pensar aos 30, como vai ser nos 60. Não, mas eu tô perguntando para ela Não, responder. eu vejo assim, eu aprendo muito com os meus clientes mais velhos, assim, que não está na primeira casa. Ele não é o primeiro, ele já fez, que né, você falou, antigamente eram casas enormes. Hoje está tudo tão difícil, achar mão de obra, a manutenção de uma casa, então as pessoas já estão reduzindo os tamanhos, né? Já existe uma volta. Então, assim, quem já teve a experiência já tem muito mais claro as coisas, mas lógico, a pessoa que vai fazer a primeira casa, ela não tem nada definido. Ela quer a casa do sonho. Ela quer a dela, casa do né? sonho, e nem tudo funciona, né? A gente vai para mais um intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Entre Elas. Até mais.